Olá, estamos começando mais um Ciência Pode, o videocast do Portal Ciência que tem o objetivo de tornar o conhecimento científico acessível a todas as pessoas. Hoje a gente vai conversar sobre autismo com o nosso querido Nathan Chaves. Seja muito bem-vindo, Nathan. Obrigado, prazer estar aqui com você. Olha só, o Nathan, ele é doutorando em psicologia por uma universidade dos Estados Unidos e ele é mestre em educação, especialista em avaliação psicológica, musicoterapeuta, ex-aluno da pós-Unifor, é autista e também pai atípico. Hoje a gente vai conversar sobre o autismo nessas multifacetas, né? Tanto do conhecimento sobre o autismo e também do trabalho que o Nathan tem desenvolvido nessa área, né? A gente podia começar essa conversa perguntando o que é autismo mesmo. Pronto. É o ponto de partida. Então, prazer estar com você mais uma vez, poder partilhar um pouco sobre esse meu hiperfoco, que é o autismo. Depois do diagnóstico dos meus filhos, eu me debrucei assim, completamente dentro deste mundo, desse universo. O autismo é uma condição, deixa claro já de antemão que ele não é uma doença, ele não é transmissível, ele não é ele é uma condição, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quando a gente fala transtorno, ali uma dificuldade, um déficit neurocerebral, desenvolvimento nessa fase inicial da criança, do sujeito, né? Então, a criança nasce com esse transtorno do cérebro, essa dificuldade nas conexões cerebrais. Então, o autismo ele precisa ter algumas características para a gente pensar em um diagnóstico de autismo. Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, ou às vezes só o TEA, que às vezes a gente vê o que é TEA, o que é autismo, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, antes a gente tinha uma nomenclatura, que era autismo, e aí, recentemente, de acordo com o novo DSM, a gente teve agora um transtorno do déficit autismo, que é mais amplo. A gente teve alguns outros transtornos que englobaram esse guarda-chuva. Então, tu imagina, quando a gente fala de espectro, imagina uma cor. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um azul, eu tenho um azul mais claro a azul mais escuro. Assim é o autismo. A gente tem várias nuances dentro dessas características, das mesmas características. Deixa eu deixar mais claro. Eu preciso de 3 características para a gente pensar em autismo. Eu preciso ter déficit de comunicação e interação social. É importante, quando eu falo de déficit na comunicação, não é só a não fala, mas desde uma comunicação, a dificuldade na comunicação expressiva e na compreensiva. Então, às vezes, eu posso até falar, mas eu não consigo compreender aquilo que você está falando. Eu tenho uma dificuldade no duplo sentido, eu tenho uma dificuldade nas nuances da fala, na prosódia, na entonação, o que a gente chama de teoria da mente, às vezes, de fazer essa compreensão do que tu queres dizer sem precisar falar aquilo que tu quer falar, que o outro quer falar. Eu tenho as dificuldades de interação social, que nessa interação social é a dificuldade, eu até consigo interagir em alguns casos, mas eu não consigo manter essa interação, ou então o outro é indiferente para mim, eu estou no mesmo ambiente com várias pessoas, mas você está ali fazendo o seu, eu estou aqui, em nenhum momento eu busco essa interação com o outro. O ser humano é um ser social. Então, se há essa dificuldade na interação social, isso é um sinal de alerta para o autismo. E eu tenho ainda os comportamentos restritos e estereotipados, que é outra característica marcante quando a gente fala de autismo. Para ser autismo, eu preciso ter essas características. No comportamento restrito, a gente tem na infância, por exemplo, alguns sinais que chamam a atenção. A criança que enfileira objetos, a criança que brinca não de forma funcional, então ela pega um brinquedo, um carrinho, ela vira de cabeça para baixo e fica brincando com a rodinha. São comportamentos restritos, como o próprio nome diz. Existe uma característica muito marcante no autismo, que é a hiperlexia, que seria o interesse, por exemplo, de crianças por exemplo, de 1 ano e meio, que tem um hiperfoco em letras, números, países, que é algo literalmente atípico para uma criança da mesma faixa etária. Então, a hiperlexia é uma característica que se enquadraria dentro de um comportamento restrito.
A gente tem as estereotipias, que são os comportamentos muitas vezes conhecidos como flaps, que é o balançar as mãozinhas, o movimento de pêndulo com o corpo. E existem estereotipias mais sutis, por exemplo, em meninas. As meninas às vezes ficam fazendo movimento com o lábio, a mãozinha que não para. Então, são características de uma característica maior, que é esse comportamento restrito ou estereotipado. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Tem um percentual atualizado de quantas pessoas, a recorrência com que a gente tem visto pessoas autistas nascendo ou sendo diagnosticadas? Nós temos um dado atual que fala de 1 para cada 36. De cada 36 crianças, a gente tem um autista. Até 8 anos de idade. É um número muito grande, mas é importante deixar claro que sempre estiveram lá. Apenas aumentou o número de diagnóstico. Essas crianças sempre estiveram lá. Isso já começou, estudos mostravam que já chegou a ter 1 para cada 100, 1 para cada 232, depois 1 para cada 100, 1 para cada 54, e o atual fala de 1 para cada 36. Ou seja, em toda a família, isso na família no formato amplo, né, provavelmente pode ter ali uma criança com autismo. Então, a importância de momentos como esse, de poder falar sobre autismo, de que a partir dessas informações, abrir olhares para outras pessoas, para outras famílias e pensar assim, opa, essas características eu acho que o primo, o filho, o irmão, apresenta essas características. Sim. E essa busca por informação, essa possibilidade de ter acesso às informações, acaba direcionando essas pessoas a buscar esse diagnóstico de autismo. Sim. E quando a gente fala sobre identificar, né, precisa realmente saber como identificar, e essas informações precisam de estar em fácil acesso, né? Mas a gente vê hoje também uma disseminação de desinformação também nas redes sociais, né? Por exemplo, comentários como hoje tudo é autismo, hoje tudo é TDAH, né? E claro, isso reflete uma série de pesquisas que avançaram nessa área, né? Uma série de especialidades que foram se aprofundando para que a gente hoje possa ter condições de identificar certos tipos que são combinados com doenças raras ou com outras comorbidades, não é isso? Perfeito. E aí é importante a gente também conseguir diferenciar, né, esses casos. Por exemplo, é verdade que hoje tudo é autismo, né? Ou então, como é que se banalizou esse diagnóstico? O que a gente pode dizer sobre isso? Tá. Então, como eu falei antes, a gente teve agora na atualização do DSM-5, por exemplo, a síndrome de Asperger, que era uma outra síndrome, passou para dentro do transtorno do espectro autista. Era como se hoje fosse chamado autismo nível 1, de suporte. Ou seja, ele tem uma comunicação, ele consegue compreender, ele consegue ter uma vida minimamente independente ali, mas com todos esses prejuízos de comunicação, de interação social e comportamentos restritos. Que passou para dentro do diagnóstico de TEA. Entretanto, de novo, essa informação, por estar mais disseminada, ela também causa desinformação. A internet está aí para todo mundo e hoje todo mundo pode falar o que quer e o que acha que é. Então, por exemplo, eu já recebi paciente na clínica que chegou e disse assim, eu tenho autismo. Como que você identificou essas características? Não, eu fiz um teste no Buzz. Aquele quiz lá de perguntas e respostas. Calma aí. Porque assim, analisando bem, todos nós em algum momento da vida temos alguma dessas características. Então, dependendo do momento, hoje, se eu pegar um recorte do momento do indivíduo, aí vou pensar no adulto. Você brigou com alguém no trabalho, está estressado, tá cansado e você foi para um happy hour. E aí alguém chegou para conversar com você, você não quis conversa. Opa,
Ó, essa pessoa não tá querendo, não tá interagindo com todo mundo aqui interagindo, e essa pessoa ali isolada no canto, será que ela é autista? Aí você vai falar alguma coisa, oi, tudo bem? A pessoa, tudo bem. Ó, a pessoa é monossilábica, não conversa muito. Será que essa pessoa é autista? Aí depois a pessoa tá querendo, contando a hora para ir para casa, ela começa a balançar a perninha com uma característica de ansiedade. Opa, tá vendo? É comportamento estereotipado. Então essa pessoa é autista. E não é. Pode ser que seja apenas um recorte daquele momento com apresenta essas características. Para a gente pensar em diagnóstico, a pessoa precisa apresentar prejuízos sociais. Precisa ter prejuízos para que pense efetivamente em um diagnóstico de TEA. E há sim muita desinformação, há sim diagnósticos feitos de forma errada, há questões também hoje que fogem políticas públicas, pessoas para ter acesso a algum tipo de benefícios que acabam também querendo se aproveitar dessas desinformações. Forjando Forjando diagnóstico, isso. Então, por quê? Porque o diagnóstico, é importante dizer que o diagnóstico de autismo ele é clínico. Não existe um biomarcador, por exemplo, para a gente pensar em um diagnóstico. Por exemplo, seria um biomarcador? Quando a gente pensa em síndrome de Down, por exemplo, existe um exame que a gente consegue, ainda na barriga da mãe, consegue ser identificado a síndrome de Down. Então, existe um exame biológico, um exame, por exemplo, a gente fazia uma ressonância magnética, a gente consegue identificar que aquela criança tem um cérebro maior, e isso ali pode ser uma característica de crianças com TEA. Essa criança, ela apresenta... antes a gente falava, existiam várias características que poderiam facilitar esse diagnóstico. Então, por exemplo, a gente pensava alguns sinais, por exemplo, a idade avançada dos pais. Isso pode ser um fator que pode causar autismo, mas ele não é determinante. Ele é um fator que pode causar. O uso, por exemplo, de valproato de sódio na gravidez pode ser um fator de risco para o autismo, mas não necessariamente isso determina. Então, não existe esse fator biológico que causa o autismo. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Eu fiquei pensando também que não existe evidência científica, mas, por exemplo, crianças nascidas na pandemia, né? A gente vê uma alta recorrência também de crianças que estão nessa faixa de 3 anos, que nasceram pós-pandemia, durante a pandemia estão se desenvolvendo, né, nessa primeira infância, apresentando alguns sinais, né? Será que a gente tem como fazer alguma relação ou é muito, muito recente, né? Por exemplo, você que tem uma clínica que recebe, né, atende, deve ter acesso. E aí, daqui a pouco também eu vou perguntar sobre pesquisa, sobre ciência também, né? Porque, acredito, todo o seu trabalho é atravessado pela ciência, né? Sim. E aí, com a experiência também do que vem, né, dessas famílias, como é que você consegue fazer essa relação? A pandemia foi algo que gerou prejuízo em todas as áreas do desenvolvimento, principalmente na infância. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, nós somos seres sociáveis. A gente precisa... Por que quando a criança nasce, a primeira coisa que a gente diz, assim, ela está nos primeiros anos, vai para a escola? Porque a criança, ela aprende por imitação. Ela aprende na interação social com outras pessoas. E a pandemia privou muitas dessas crianças a terem acesso a essas interações, a poder imitar o que o outro está fazendo, a poder ter esse primeiro momento do que a gente chama da neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro de criar essas conexões nessa primeira infância, que é onde o cérebro está mais plástico, literalmente falando, onde essas conexões conseguem, que a gente aprende, elas conseguem ser firmadas e essa criança leva esse aprendizado para o resto da vida. Então houve-se muita perda para essas crianças nessa fase da pandemia. Entretanto, o nosso cérebro ele é plástico. Ou seja, com os estímulos, terapias, as intervenções corretas, o simples movimento, e a gente na clínica a gente fala muito da educação, da orientação parental.
Então, de ensinar esses pais a como utilizar as estratégias para que essa criança consiga alcançar esses marcos de desenvolvimento. O que é esperado para uma criança de 3 anos? Que ela tenha um repertório de fala de tantas palavras, que ela consiga brincar partilhando o brinquedo com o outro. Mas aí na pandemia privou muito isso. Tá, mas agora já a pandemia acabou, e o que é que a gente pode fazer agora? Se essa criança, com os estímulos corretos, com a intervenção correta, ela conseguiu atingir esses marcos de desenvolvimento, ok, a gente só teve um atraso no desenvolvimento, não necessariamente um diagnóstico de TEA. A gente teve todos esse desenvolvimento, terapias, apoio familiar, e essa criança não conseguiu evoluir, então aí a gente pode olhar para um possível outro diagnóstico. Inclusive, você falou também sobre comorbidades. É importante também frisar que quando a gente fala de autismo, existem algumas outras comorbidades muito comuns e que muitas vezes acabam parecendo autismo e não é autismo. Por exemplo, a gente tem um TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma comorbidade muito comum. Acho que existem estudos que falam de 86% das crianças com TEA têm TDAH. E aí dentro desse TDAH tem o misto, tem o mais hiperativo, tem o mais desatento. A gente tem o TOD, que é aquela criança que tem comportamentos de oposição desafiante, que muitas vezes se parece com o autismo, porque muitas vezes o autismo nível 3, nível 2, ele tem dificuldade na comunicação. Ou seja, ele não consegue verbalizar aquilo que ele quer. E aí, como que eu consigo verbalizar algo que eu quero? Quando eu não consigo me fazer entender, eu vou para o comportamento opositor. Eu vou chutar, vou bater, vou jogar, vou chorar muito, vou fazer birra, vou ter uma crise. E aí, esses comportamentos muitas vezes se parecem com outro diagnóstico, que seria o TOD. E aí a gente precisa ter muita atenção quanto a isso. E inclusive também dizer que muitas vezes pode também não ser um diagnóstico, pode ser só a questão de que essa criança não teve a intervenção correta, a estimulação adequada. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. E aí a gente também pode falar, ainda puxando um pouco do link com o período da pandemia, sobre excesso de telas, que é algo muito comum dessas gerações, né, agora. Então, a gente vê também os efeitos das telas, do uso abusivo do celular, né, de muitas horas aí com o tablet ou na frente da televisão. Então, começar a ver muito cedo, né, enfim, tem uma determinação, uma indicação, né, de uso só a partir dos 2 anos, mas nas realidades aí domésticas de muitos pais e mães, né? Às vezes a rede de apoio é a TV, enquanto a mãe está ali tendo que fazer seus afazeres, né? Então, temos contextos sociais que fazem com que o uso da tela seja muito frequente e isso tem uma consequência, né, Natan? Com certeza. Existe um artigo eu li recente que falava sobre a tela é a chupeta digital. Antes a gente tinha a chupeta física, hoje a gente tem a chupeta digital. E assim, a ideia não é julgar essas famílias, aqui para deixar claro, mas a ideia é deixar claro que isso pode sim, e já comprovadamente, gerar prejuízos na cognição. Existem artigos que falam de perda de cognição, inclusive com o uso de telas, perda na interação social, perda na comunicação. Então, por exemplo, se eu já tenho uma criança que tem um déficit de comunicação, e aí eu coloco a tela onde a tela fala, mas eu não interajo com ela. Então, qual o estímulo que eu vou ter de quando eu não esteja com a tela, eu interagir com outra pessoa? Ou a tela com quem eu passo mais tempo não interage comigo, quando eu estiver numa situação real, por que eu vou interagir? E aí a gente tem algumas explicações também neurológicas, a questão da dopamina, que quando eu tenho acesso à tela, a dopamina é um hormônio do prazer que me gera muito essa coisa de saciedade. Então a tela causa isso, e quando eu tiro isso, aí isso me gera ansiedade, me gera depressão, me gera inúmeras outras questões por causa da retirada da tela. Então, famílias precisam ter muito cuidado com o uso excessivo dessa tela. Efetivamente, como mais uma vez deixar claro,
sim, gera muito prejuízo. Entretanto, na sociedade que a gente vive, também a gente entende que as telas, em algum momento, elas são necessárias. Porque os pais precisam trabalhar, precisam ter um momento para fazer alguma coisa, mas a questão é usar a tela de forma com sabedoria. Então, por exemplo, o meu mestrado em educação foi sobre o uso de tecnologias emergentes no processo de educação com crianças com TEA. Então, é utilizar a tecnologia de forma que eu consiga ensinar alguma coisa para essa criança. Então, por exemplo, essa criança não sabe se comunicar. Eu posso pegar esse tablet e colocar no aplicativo para que ela consiga fazer pareamento de imagens. Então, por exemplo, olha a vaquinha. Cadê a vaquinha? Mostra aqui a vaquinha. Eu estou trabalhando, aí pensando aqui, eu estou trabalhando coordenação motora fina, eu estou trabalhando um programa de tato, onde a criança precisa tatear o item que eu estou identificando. Eu estou ensinando repertório para ela, mostrando a vaca. Como é que a vaca faz? Mu, ela faz igual. Faz igual. Estou trabalhando um programa de ECOI, porque essa criança está trabalhando o ouvinte, ela está ouvindo para depois tentar verbalizar aquilo que ela está ouvindo. Então, é utilizar a tela a favor da gente no processo de aprendizagem. Isso é diferente do que eu só deixar a tela ali e essa criança ficar com o uso que a gente nem sabe muitas vezes o que ela está assistindo. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Nunca é também sobre só retirar a tela, mas também como substituir, o que é que a gente oferta em troca dessa hora de tela, né? Se é um tempo de qualidade, uma brincadeira, se é um brinquedo interativo, educativo, né? A gente tem aí estratégias também, né? De como conduzir para que essa dependência, de alguma forma, né? Não se agrave e também não possa se confundir, né? A reação, a falta, né? Desses estímulos também não serem confundidos com características do próprio autismo, Perfeito, né? perfeito. E aí, fala mais sobre o que é que você tem desenvolvido de pesquisa em relação ao autismo. Tá. Hoje, eu tenho uma especialização em análise do comportamento aplicada, que é o ABA. ABA é uma ciência, é uma prática baseada em evidência. Hoje, no tratamento com crianças com autismo, de pessoas com autismo, ABA é a ciência que mais tem evidência científica no tratamento e na intervenção de crianças com TEA. ABA, a sigla é... Análise do comportamento aplicada. Vem da abordagem da análise do comportamento e ela é aplicada porque ela envolve a ciência. Eu estou aplicando ali dentro do ambiente desse indivíduo. Então, análise do comportamento, eu tenho a interação do indivíduo com o ambiente, mas essa ciência está sendo aplicada a alguma coisa. Então, a análise do comportamento aplicada, eu vou... hoje a teoria que mais tem estudos científicos falando da evidência, de novo, com o tratamento da criança com TEA, porque é o que mais... foi o exemplo que eu dei lá no início. Quando a gente está aprendendo, a gente é criança, e a gente vai aprender, a gente vai para a escola e a gente aprende por imitação e repetição. E análise do comportamento aplicada, existem algumas estratégias para que essa ciência consiga fazer essa criança com essas dificuldades aprender a ter esse repertório daquilo que ela não tem. Tanto a partir dos seus déficits, quanto a partir das suas potencialidades. Então, por exemplo, eu estudo muito sobre análise do comportamento aplicada, sobre ABA. Eu tenho uma certificação também internacional em ABA, que é o IBAL, que é o Instituto de Análise do Comportamento. Ele verifica tanto tecnicamente como a prática desses analistas do comportamento no Brasil e no mundo. Qualifica. Tenho também o certificado de selo ABA, que também é uma outra certificação já nacional, que padroniza e também valida esses analistas do comportamento sobre as suas práticas, de novo, baseado em evidência de como manejar esse comportamento a partir dessa intervenção e dessa ciência com crianças com TEA. Eu tenho estudado muito sobre isso, me dedicado muito tempo sobre isso. Hoje, como que funciona na prática o ABA? De novo, já que essa prática é a que tem mais evidência, como funciona na prática? Eu tenho feita uma avaliação dos marcos de desenvolvimento dessa criança. Então, por exemplo, existem algumas escalas que a gente pode utilizar. Existem portas de VIPMAP, ABLES, ADLS,
E aí, por exemplo, eu tenho uma criança de 4 anos, que essa criança, por exemplo, quando eu vou fazer o Portage, na área da linguagem, eu aplico alguns questionários e alguns testes com essa criança no brincar, do que seria esperado para uma criança de 4 anos. Então, por exemplo, 4 anos de idade, na linguagem, essa criança já teria que ter um repertório de tantas palavras, ela já precisava entender frases simples, comandos duplos. Então, por exemplo, abre a bolsa e pega o livro. Eu dei 2 comandos para essa criança. Só que para isso ela precisa saber o que é a bolsa, ela precisa aprender a fazer o movimento de abrir o zíper, ela precisa entender o que é o caderno que está dentro. Então, eu dei um comando complexo, mas era esperado para uma criança de 4 anos. Não, ela só sabe o que é a bolsa. Opa! Então, a partir daí, eu vou ensinar, vou fazer um currículo de ensino para essa criança, para esse indivíduo, para que ele consiga aprender, por meio de um encadeamento de comportamentos, a fazer, por exemplo, esses 2 comandos que eu dei agora. Ele precisa entender o que é a bolsa. Aí eu vou ensinar essa criança por repetição. Olha, bolsa. Me dá a bolsa. Abre a bolsa. Pega a bolsa. Coloca a bolsa no lugar. Isso é a bolsa. Então, vou fazer várias repetições. Só que, quando a gente pensa em comportamento, eu preciso de 3... A ciência nos fala de 3 componentes muito importantes. E todo comportamento, ele pode ser aprendido. Todo comportamento, ele é generalizado. E eu preciso olhar para 3 fatores. Eu preciso ter um estímulo, eu preciso ter uma resposta e eu preciso ter uma consequência. Ou seja, eu quero que essa criança pegue essa bolsa e pegue o caderno que está dentro. Esse foi o meu estímulo. Pega a bolsa e abre o caderno. E a resposta da criança foi que ela pegou, abriu, tirou e me deu o caderno. E a consequência, eu vou reforçar essa resposta que a criança deu. Muito bem, parabéns, você conseguiu, toca aqui, yes, nossa... Isso é um reforço social. E aí, a probabilidade, com o reforço social, essa criança poder generalizar esse comportamento para outras coisas. Então, por exemplo, pega a chinela para a gente ir embora. Ela vai calçar a chinela. Muito bem, agora a gente vai embora. Você acertou a chinela. Opa, toda vida que eu faça alguma coisa que me é demandado, eu tenho um reforçador, eu tenho uma coisa que eu gosto, eu tenho um reforço social, eu tenho uma cosquinha, ou então eu tenho acesso a um objeto que eu queria. Ah, muito bem, você pegou a bolsa, você ganhou um chocolate, olha aqui para você. A probabilidade da criança generalizar esses comportamentos em outros ambientes, com outras pessoas, é muito grande. Então, para você ter noção, a gente já fez um estudo com crianças em 6 meses lá na clínica, a gente aplica a escala antes e aplica a escala depois. E a gente vai comparar essa criança com ela mesma. Importante deixar claro. Eu não comparo essa criança com outras crianças. Importante. Eu comparo ela com ela mesma. O que é que ela fazia antes do que é que ela faz hoje, nesse intervalo de 6 meses. O aumento de repertório dessas crianças é considerável. Por quê? Porque é uma ciência que funciona. Porque tem prática baseada em evidência. Então, é surreal. E aí, só que eu preciso falar de intensidade. E aí hoje estudos falam de 40 horas semanais, 20 horas semanais, 30 horas semanais. Não é a nossa realidade no Brasil. A maioria dos estudos falam de forma de 40 horas nos Estados Unidos, porque a criança muitas vezes passa o dia na escola. Então as terapias e intervenções acontecem de forma integral. E aqui a gente tenta adaptar a nossa realidade. E aí muitas vezes a gente tem a realidade da família, que não tem um tempo, não tem como fazer. E a gente tenta adequar isso de acordo com a realidade de cada criança, de cada família, de cada indivíduo. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. A gente também tem uma questão aí social, financeira, né? E também de políticas públicas, né? Do que é que a gente tem disponível por meios gratuitos, né? Através das universidades, através de instituições públicas, né? Hospitais. E a crescente demanda, né? Também reflete numa pouca disponibilidade, né? Temos aí dentro do espectro social do autismo, uma luta pelo diagnóstico, né, que é o acesso ao neuro, né, que tenha capacidade para poder diagnosticar. Temos uma luta
pelo acesso às terapias que são indicadas até antes mesmo do diagnóstico, para que a gente consiga ter observação desses comportamentos, consiga ter dados, né, insumos para que a gente possa ter evidências do que podemos laudar ou não, né? Então, assim, o autismo, ele vem, além dessa perspectiva familiar e clínica, a gente já consegue visualizar como socialmente isso já tem um impacto, né? E principalmente nas famílias de baixa renda, né? Que às vezes dependem do benefício, às vezes tem mais de uma criança nessa condição. Então, é um mistério ainda para a ciência, no sentido de que ainda estamos aprendendo sobre as possibilidades, né? É um espectro, então não tem uma fórmula pronta para, né, para uma pessoa, serve para outra. É o que você tem falado aqui na sua abordagem sobre a comparação ser sempre com a própria criança. Isso é muito importante, né? Porque a gente vai para... Cada caso é um caso, então a gente vai considerar o que ela evoluiu dentro da perspectiva dela, né? Não em comparação com a criança típica ou então com a criança que tem um outro nível de suporte. Então, a gente precisa ter esse olhar amplo para que a gente consiga avançar. É importante ter as clínicas, é importante ter a escola preparada, as famílias que possam aceitar suas crianças antes de qualquer coisa. E aí eu queria, Nathan, falando de família e falando de aceitação, você se tornou quem você é hoje, né? Essa pessoa que, inclusive, hoje é uma referência, né, nas redes sociais e no seu campo de trabalho, de difusão dessas informações, né? Mas eu acredito que esse start veio a partir da paternidade atípica, né? E eu acho que isso é determinante para o seu engajamento, para o seu... para o seu propósito, né, dentro da sua vivência. E eu queria que a gente voltasse a fita um pouquinho e você falasse do quanto essa sua vivência pessoal determinou na sua estrada profissional e na sua produção científica. Eu mudei de carreira após o diagnóstico dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos com TEA. Eu tenho o Júnior e a Liz. O Júnior tem 10 anos, a Liz tem 13 anos. O diagnóstico do Júnior veio com 1 ano e meio. Eu sou formado em marketing, trabalhava com outras coisas também, trabalhei em outras indústrias, gestão e outras coisas. E aí fiz a cadeira de patologia da infância na psicologia, por acaso, e identificamos o autismo e mudei de carreira, mudei a abordagem, literalmente. E meu direcionamento foi de que a gente precisa falar sobre autismo, a gente precisa mudar alguns paradigmas. Por exemplo, o índice, quando a gente fala de autismo também, a gente fala muito, e existem artigos falando sobre isso, da quantidade de famílias que são desfeitas a partir do diagnóstico de autismo. Então essa família, muitas vezes, porque toda criança é idealizada como um sonho. Então esse sonho do filho perfeito, do filho idealizado, e o autismo é importante também a gente falar desse lado que é um luto para essa família. Então essa família, após esse diagnóstico, ela muitas vezes, o número de abandonos por parte dos pais é muito alto. Por quê? Porque o pai trabalha, mas é a mãe que leva para terapia, é a mãe que precisa abrir mão da sua carreira para lidar de toda essa rotina que o autismo passa a ter a partir de então, porque a partir do diagnóstico a vida da família muda completamente. E muitas vezes esse pai não está preparado para lidar com isso e o número de abandonos parentais é muito alto. E aí, inclusive, o título do meu Instagram é Autista Tem Pai, que é a ideia de dizer assim, o autista tem pai. A paternidade também é importante tanto quanto a maternidade. Por quê? E aí é um outro mito que a autista não tem afeto. Autistas têm afeto, sim. E eles demonstram, e se não demonstram ainda, mas eles sentem. E aí esse amor que vem por parte da família, independente de ser materno ou paterno, a criança sente. Isso é importante. A neurociência já explica que o afeto, o carinho, o amor, eles são fundamentais em termos de hormônios cerebrais, a potência que isso gera no indivíduo.
seja por hormônios da felicidade, hormônios do bem-estar, enfim. Existem inúmeros hormônios que são muito legais, não vou falar pra gente não entrar dentro dessa seara da neurociência, mas eu gosto também muito disso. Então, há essa questão do abandono, então eu comecei a falar muito sobre paternidade, sobre, olha, pais, olha só como é legal, olha só, não é o filho que eu sonhei que vai jogar bola, meu filho é nível 3, então eu sempre sonhava meu filho pegar e jogar bola com ele, não é, mas eu posso, eu descobri, por exemplo, que meu filho adora música, meu filho era não verbal e a música foi um elo de comunicação com ele. A gente precisa identificar assim, o que é que ele gosta e entrar nessa seara do que é que ele gosta para fazer essa conexão. E a música foi essa conexão com meu filho. E ele veio a falar por conta da música. As primeiras palavras vieram por conta da música. Aí depois eu fiz a especialização em musicoterapia, me tornei musicoterapeuta. Essa, de novo, mostrando para essas famílias que a paternidade, ela pode, essa paternidade atípica, ela pode ser tão boa quanto a paternidade típica, com todos os seus desafios, mas ela é tão prazerosa, pode ser tão prazerosa quanto. Depende sempre do ângulo de que você enxerga. Como tudo na vida, eu posso enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Depende de como você olha para essa situação. E aí a gente tenta trazer muito sobre essa fala dessa paternidade. A Liz, então esse foi o diagnóstico do Júnior. Já a Liz, ela teve... em meninas, é importante também a gente falar, em meninas é mais sutil, em alguns casos é mais sutil essas características, porque as mulheres são fenomenais, né? As mulheres têm a capacidade de criar o que a gente chama de masking, de criar características e mascarar essas características. Então, conseguem criar algumas artimanhas, algumas estratégias para lidar com essa dificuldade de interação. Essa criança é mais tímida. Então, essa timidez, mas é uma característica da criança. Mas em alguns momentos ela consegue interagir. Então não é autismo, que ela consegue interagir, mas ela não mantém essa interação. Então a Liz, ela teve 4 diagnósticos antes do TEA. Ela teve um diagnóstico primeiro de dislexia, depois ela teve um diagnóstico de TDAH, ela teve um diagnóstico de deficiência intelectual e por último teve um diagnóstico de TEA. Porque já na fase de 10 anos, quando as características, as interações sociais na escola se dão mais intensas, a gente começou a perceber esses prejuízos de forma mais acentuada. E aí o diagnóstico de TEA apareceu. E aí os meninos, como eu falei também das comorbidades, eles possuem a Liz e o Júnior têm diagnóstico de TEA, TDAH, tem epilepsia. Os dois possuem diagnóstico de epilepsia, que também é uma comorbidade também comum ao TEA. E a gente vive em função dessa realidade. No início, a gente teve muitas das questões, você falou das questões sociais. É uma dificuldade. Ter acesso a, por exemplo, a gente já chegou aí para médico pelo SUS e o médico não sabia nem o que era autismo. Já disse, doutor, ele tem autismo. Ele tem essas dificuldades, por exemplo, sensorial. Não, o que é isso? Não, besteira, rapaz, deixa eu dar a injeção nele aqui. Não, doutor, mas você não entendeu, ele tem dificuldade de sensorial. Então a gente não ficar segurando ele pode ser ruim. Besteira, rapaz, rapidinho, filha. Sabe, assim, uma falta de compreensão mesmo e de informação. E de novo, mais uma vez, destacar a importância de momentos como esse, da gente levar informação para as pessoas sobre o autismo que está aí, está posto. Basta a gente entender e compreender sobre isso. Mas assim, também destacar que, por exemplo, a própria Unifor aqui, ela tem um centro de referência social, que é o NAMI, que dá acesso à população a atendimento de qualidade, importante, atendimento de qualidade. Os meus filhos fizeram atendimento no NAMI durante muito tempo. O Júnior foi acompanhado no NAMI, acho que por 3 anos, na sua primeira infância ali. Foi uma fase muito bacana, os profissionais sempre davam muito suporte. Mas há, assim, tanto uma escassez de profissionais qualificados, como até mesmo uma escassez de profissionais, por exemplo, neuropediatras. Pela população que a gente tem hoje no Ceará, a gente tem uma quantidade ainda insuficiente para dar acesso à população inteira. Mas também deixar claro que existem outras formas de diagnosticar o TEA. Existe, por exemplo, o pediatra clínico, ele pode fazer diagnóstico do autismo. Na caderneta do SUS, a caderneta de vacinação,
a gente tinha uma escala que era o MCHAT, que era uma escala de rastreio de autismo. Foi retirada, teve até uma manifestação no ano passado, retiraram da caderneta, depois de tanta manifestação da classe e das associações de autistas, o Ministério da Saúde voltou atrás e colocou novamente. Ou seja, no atendimento do posto de saúde, com essa criança, no pediatra, no atendimento que ele faz, ele pode fazer o rastreio desses sinais, porque está lá uma escala dentro da avaliação que ele faz da criança, de rotina. Então é possível fazer essa avaliação diagnóstica inicial, esse rastreio, na verdade. Existe a função, a possibilidade também do diagnóstico por meio do neuropsicólogo, e o Nathan atua também com avaliação neuropsicológica, e aí a avaliação neuropsicológica, ela é mais robusta do que um diagnóstico tradicional, porque ela vai além do diagnóstico. A gente chama de diagnóstico diferencial, a gente mede as funções cognitivas dessa criança. Então, por exemplo, que inclusive isso é muito legal, porque eu acho que dá uma ferramenta bacana para intervenção. Que, por exemplo, eu faço uma avaliação neuropsicológica dessa criança de 4 anos, eu vejo que ela tem uma ótima dificuldade, ela não fala, é uma criança não verbal. Nathan, ela veio para fazer avaliação neuropsicológica para TEA. Vamos fazer avaliação neuropsicológica para TEA. Mas ela não fala, mas ela tem uma atenção visual extraordinária. Ela tem uma memória operacional muito boa. Por exemplo, a gente dá alguns jogos para ela e ela consegue manejar muito bem, consegue criar as estratégias. Ela só não fala. Mas a partir dessas informações, eu posso, no meu diagnóstico, no meu laudo neuropsicológico dessa criança, dizer assim, olha, escola, direciona por aqui, família, vai por esse caminho, terapias, vamos andar por aqui, porque essa criança vai aprender. Basta a gente entender como é o funcionamento cerebral dessa criança e, a partir daí, direcionar essa intervenção. Então, a avaliação neuropsicológica é um ótimo recurso para ajudar essa criança a partir das suas intervenções. Eu falo muito, gente. Eu falo muito. Mas eu gosto, eu tenho paixão por falar disso. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Mas é muito importante, a gente precisa de falas como essa, a gente tem sede dessas informações, né? Eu também, enquanto uma mãe atípica, também tô tendo aulas aqui e queria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar esse nosso papo tão rico, tão inspirador, né? Você realmente faz a diferença enquanto pai e enquanto profissional, né? Então, é muito precioso a gente ter essa palavra, essa presença e difundir esse conhecimento. Então, se você conhece alguém que está aí descobrindo o autismo, está aprendendo a identificar na sua criança, na criança de alguém que você conhece, né? Esse é um conteúdo muito importante de ser compartilhado, né? E da gente repercutir esses conhecimentos, essas informações. Inclusive, a campanha desse ano de conscientização do autismo, agora em abril, né, tem como tema informação gera empatia e empatia gera respeito, né? E aí eu quero finalizar aqui pedindo que você nos deixe uma mensagem também pensando sobre isso, nessa campanha e nessa luta que é contínua. Perfeito. Gente, o autismo não a gente já tinha antigamente outras concepções sobre o autismo. Por que a gente não via tanto autismo? Porque o autismo ficava dentro de casa, preso. O autismo era considerado louco da família, era o lesado, enfim, os nomes passados que a gente tinha, preconceituosos, capacitistas, de incapacidade do autista. Eu, como homem, 38 anos, autista, posso dizer para vocês que o autismo está aí. Não incapacita em nada a potencialidade de qualquer ser humano. O autismo não é limitante. O autista é uma condição. Agora, o autista ele precisa de uma adequação do ambiente para que ele consiga ter uma vida funcional, uma vida autônoma, uma vida onde ele consiga... É algo que está posto na Constituição, na nossa Constituição. Todos somos iguais perante a lei. Então, basta que todos possam ter
acesso a essa igualdade, a essa situação de igualdade a todos, sendo ofertado a todos de forma que a nossa Constituição, mais uma vez, nos oferece. Queria te agradecer, Natan, pela partilha, por essa conversa. Agradecer a você aí, nosso espectador ouvinte, nossa espectadora, que tem acompanhado Ciência Pod ao longo dessa temporada. Foram 10 episódios, né? A gente conversou com muitas pessoas que trouxeram temas riquíssimos. E eu espero vocês na próxima temporada. A gente se despede aqui em grande estilo. E é com muito prazer que eu convido vocês a aguardarem e acompanharem a nossa próxima temporada. Até lá! Podcast Ciência Pod. Realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste.